Começamos aí pelo amigo Moreira, então. Eu, como vocês sabem, vinha sugerindo o Moreira fazia alguns dias, para não dizer umas semanas, que o São Paulo conseguisse puxar o Moreira novamente, já que ele estava no Porto B. A priori, ele não estaria sendo aproveitado no Porto principal. O Moreira, ele chegou a passar no CT da Barra Funda em Cotia nas férias no meio do ano. Ele pareceu estar muito bem, inclusive ele é tratado pelo doutor Howen, que cuida de hoje dos jogadores do São Paulo, tanto de Cotia quanto dos profissionais do São Paulo. E as informações que eu tive foi que o Moreira estava super bem. O Moreira voltou, começou a fazer a pré-temporada com o Porto B, e ontem recebemos a notícia de que o Moreira seria integrado nos 30 que viajariam para a Áustria no grupo principal do Porto A, que seria o time principal do Porto, com o novo técnico lá, o Farioli. Quais são as nuances dessa situação agora? São duas. Primeiro que ontem, antes de sair a notícia de que o Porto aproveitaria o Moreira, eu tinha escrito até no nosso grupo de membros, que aí lá eu consigo falar um pouco mais antecipado algumas coisas, tinha dado até para o pessoal antes de sair esse Porto, o Moreira ficaria no Porto, que o Crespo não tinha se interessado muito pelo perfil de retorno do Moreira e que o São Paulo não faria nenhum movimento até por conta disso, por conta dele. Aí o Moreira teve essa notícia de ser chamado pelo Porto, então muito provavelmente com esse empréstimo até o final do ano, a tendência é que se o Moreira conseguisse estabilizar no Porto, ele seja comprado sim pelo Porto no final do ano. Valor, 2,5 milhões de euros por 50% dos direitos do Moreira, lateral direito do São Paulo. A negociação para mim foi uma cagada, foi um erro. Eu não vou dizer que foi o contrário. Para mim foi um erro ter feito isso. Não importa que o Zubeldia odiasse o Moreira, o Zubeldia tinha uma pininha, uma birra absurda com o Moreira, mas o São Paulo aceitou, acabou fazendo essa negociação e vai ser uma das negociações que eu vou me arrepender, porque eu acho que o Moreira é bom jogador, é a minha opinião. Sei que tem gente que não acha, mas eu acho que o William Gomes outra perda também significativa, absurda. O William Gomes, para mim, deita no futebol brasileiro. Só pode ter feito esforço e ter vendido outro jogador. Então, assim, o Moreira está lá e não tem chance de vir para o São Paulo mais. Vamos pular aqui para o próximo tópico, vou ticando aqui as informações. Falar sobre o Mike agora. O Mike, que tinha se machucado logo quando o Crespo chegou, ele estava na recuperação dele e ele conseguiu voltar antes, né? É um menino de 20 anos, super dedicado, sabe que a posição da lateral direita é uma carência extrema do time, sabe que ele tem muito mais potencial do que o Cedric para jogar no setor, ele pode fazer volante, pode fazer lateral direito, e na minha opinião, depois que o Mike começar a pegar confiança e entrar no time do São Paulo, o Mike vai ser uma grata surpresa, vai ser realmente um reforço, na minha opinião, para a continuidade desse ano aí. Beleza? Então tá aí o Mike, que voltou a treinar ontem com o pessoal, e o São Paulo ainda tá aí com essas possibilidades para lateral direito, são as evoluções, são notícias que saíram ontem, mas que eu sempre atualizo no vídeo aqui para a gente deixar todo mundo na mesma página. Tá bom? Sobre os dois laterais é isso. E aí, continuando a nossa saga sobre reforços, eu vou dar aqui a informação que surgiu ontem. O Eduardo Afonso, sempre gosto de dar o crédito, a gente sempre tem que fazer isso. O Eduardo Afonso foi o primeiro que falou sobre isso, sobre uma informação que ele pegou de dentro do São Paulo, de que mudaria o perfil da contratação do lateral direito para um jogador que tenha características não tão agressivas como esperava o Crespo, mas para que o São Paulo conseguisse reforçar a zaga barra lateral simultaneamente por conta da falta de dinheiro. Ah, mas não ia contratar um lateral mais agressivo? Sim, só que o São Paulo teve a perda de um meia. E aí, o São Paulo muito provavelmente não vai conseguir contratar zagueiro, lateral e meia. Aí surgiu a brilhante ideia, da qual eu discordo, de contratar um zagueiro mais defensivo, de um lateral mais defensivo que jogue no setor ali também para ter uma dupla com o Cedric. Eu não concordo, eu acho que isso é incompatível com o sistema de três zagueiros que o São Paulo pretende. E do ponto de vista do cara jogar na defesa e jogar de lateral, o UOL ainda deu o exemplo do Danilo, que foi para o Flamengo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se fosse, por exemplo, o Flamengo, a gente para contratar o Danilo, eu não acho que o Danilo joga nem bem de zagueiro, nem bem de lateral. Ele já foi bom lateral e, para mim, hoje ele não faz nenhuma coisa nem outra muito bem. E até por isso ele faz as duas posições. Então, acho que é uma questão diferente. É igual o Ferrarese. O Crespo enxerga o Ferrarese como zagueiro.
O cara tem que se firmar como zagueiro. Até o Arboleda já fez lateral direita, por exemplo, com a Aguirre, jogando lá nos anos 2018. Até isso ele já fez. Eu não gosto. Eu acho que o São Paulo. Uma coisa é você usar uma improvisação num jogo que você teve uma fatalidade, outra coisa é você contratar um jogador com essa mentalidade. Aí, para mim, essa mentalidade é uma mentalidade errônea, é uma mentalidade que está deturpada da realidade, da necessidade do esquema tático do Crespo, do que o clube precisa. Então tá aí minha opinião. Para mim, o São Paulo tem que fazer o que o Crespo está pedindo, que é contratar um lateral agressivo. O pedido do Crespo é: eu quero um lateral agressivo. Aí você fala assim: mas eu não tenho grana para os dois, então eu vou contratar um lateral defensivo. O que vai adiantar no esquema do cara fazer isso? Aí você vai usar o quê? Então, se for fazer isso, é mais fácil então você improvisar um jogador tipo um ponta. Como muita gente sugeriu, usa o Ferreirão de ala esquerdo, de ala direito, para jogar ali nessa posição, porque ele faz a ponta e pode ajudar na volta ali. Só que é errado, sabe? Tá errada essa configuração de pensamento. Então, se for isso, ou usa o Mike mesmo, ou não contrata. Aí vai contratar um zagueiro para você ter pelo menos um bom zagueiro e aposta no Mike. Mas o Mike aposta, nunca jogou no profissional ainda, pode ser que não dê certo. Meu amigo, para contratar um jogador que não é nem bom numa coisa, nem bom na outra, você me desculpa, não acho que tenha nexo e não acho que faça sentido, tá? Para fazer isso. Se for fazer isso, então é melhor contratar um zagueiro melhor e continuar mantendo o Ferrarese para quebrar um galho lá quando tiver um problema. Essa, pelo menos, é a minha opinião, tá? Eu acho que é nesse sentido aí, a não ser que você ache um lateral que tenha muito vigor físico, por exemplo, o Militão. O Militão jogava de zagueiro muito bem, jogava de lateral muito bem e conseguia apoiar também razoavelmente bem e também conseguia marcar. Agora, o Militão é em quantos milhões aí para você conseguir fazer isso, sabe? É muito difícil. É muito difícil mesmo você conseguir achar um perfil um jogador nesse perfil aí. Aí, o pensamento todo é para quê? É para abrir o espaço para um meia, já que o Oscar machucou e o Crespo quer um meia. Aí abriu a necessidade do meia também. Eu listei ontem no blog do São Paulo as opções internas que nós temos. Ninguém gostou, obviamente, e propriamente nem o Crespo gostou. Rodriguinho, temos a questão de utilizar o Lucas Ferreira, que era meia na base, mas aí é um perfil diferente. Você tem a opção do Alisson aprofundado, como ele fez ali, mas não é a do Alisson mesmo, nem ele gosta mais de jogar tão avançado, ele gosta de mais de vir de trás. O Marcos Antônio já fez esse terceiro homem de meio de campo, mas acho difícil que o Crespo queira mudar o posicionamento do Marcos Antônio hoje. A gente tem o Pedrinho Vilhena, que eu acho que não tem compatibilidade com o São Paulo, eu acho que está muito abaixo, mas é um jogador do São Paulo, não posso deixar de citar. E tem o Pedro Ferreira na base, que é um jovem também, nunca nem fez treinamentos contínuos, como por exemplo o Mike já fez. O Mike já treinou bastante tempo com os profissionais. Foi campeão de Copa São Paulo, jogando muito, sendo protagonista. Eu acho que é um outro time, é um outro momento. Mas, enfim, é uma opção caseira que nós temos. Fugindo das opções caseiras, já falei. Para mim, nomes principais: Bosquilha do Operário. Mas vai ter que botar dinheiro. É um problema. Tem o Crispim, que já jogou no Fortaleza. Tem muita gente que não gosta. Eu acho que seria razoável. Muita gente está pedindo Rojas, Matias Rojas, paraguaio, que está no River Plate e que foi do Corinthians. Cara, ele saiu do Racing capengando. Ele foi para o Corinthians, não foi bem. Foi para o Inter Miami, não se firmou. Foi para o River, não se firmou. Nós estamos falando de 4 times num período de, sei lá, 2 anos que o cara não está indo bem. Eu juro que eu não queria entender. Aí contrata o Rojas, vai começar aquela porradaria em cima de todo mundo para falar por que contratou o cara se faz 2 anos que o cara não vai bem? Por que contratou o cara se o cara não tem um fluxo, se o cara não tem uma rotina de jogos, se o cara não consegue ter uma frequência de partidas? Aí, cara, a gente vai criticar a diretoria por fazer isso. Mas eu vejo as pessoas insistindo. Eu, particularmente, acho que o Rojas, tecnicamente, é muito bom. Muito bom. Tem lá a história dele ter vestido a camisa do São Paulo quando era criança. Blá, 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 um monte de coisa. Repito, tecnicamente ele é muito bom. Mas ele não consegue jogar. É um cara que não consegue ter frequência de partida. Ele não mantém intensidade de jogo. É um cara que está destoando daquilo que o Crespo está falando nas coletivas dele. Como é que você vai botar um cara que não corre, que não marca, que não tem intensidade física, se você acabou de dizer que você quer essas coisas? Eu estou falando minha opinião, respeito todo mundo, mas aqui a gente faz as opiniões e opina mesmo, e a gente bate papo. Eu não acho que o Rojas seja jogador para este São Paulo do Crespo. Não acho que tenha compatibilidade nenhuma para isso, tá? Só para vocês saberem aí.
Garro era uma boa, tá, mas o Garro tá super valorizado no Corinthians e não tem a menor chance dele vir. Não tem a menor chance dele vir nem por dinheiro e nem porque ele já jogou as competições pelo Corinthians também. Não daria para ele jogar nada, que o máximo que ele jogaria no São Paulo era Libertadores, ó, meu amigo Leandro. O Guilherme Alves, Julian Palácio, muito bom jogador. Também Dodô, que era da Ponte, está no Vila Nova. O Julian Palácio é um cara que eu sempre falo aqui. É um cara que eu tenho informação que o jogador, já publiquei no blog do São Paulo, faria questão de jogar no São Paulo. Agora, os caras têm que querer, né? O Crespo tem que querer, a diretoria do São Paulo tem que querer, o problema é isso. A Erika falando muito bem, chega a experiência do Rames Rodrigues, parecido, uma situação parecida, do Rames também fazendo sobre isso. O Rojas joga hoje 3 e já machuca, diz o Gabriel Biscoito. O Marcos VN, Rojas seria um Rames Rodrigues sem grife. O Guilherme falando aqui do Dodô, que era da Ponte, está em Vila Nova, também seria uma aposta, né? O Rojas seria o Martim Benítez 2.0, mas o próprio Benítez também oscilou muito no São Paulo e jogou, machucou muito tempo também. Zanca, tua sugestão sobre o Bosquilha chegou na diretoria há muito tempo. Eles próprios têm lá mapeado também, porque ele fez um grande ano. A questão é conseguir tirar ele do operário, né? O operário também quer dinheiro hoje.